Glória a Deus. Acho que não esqueci de mais nada. Por gentileza, amada igreja, abra a palavra do Senhor Jesus em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A partir do verso 1, a partir do verso 1, vamos falar de alguém muito importante para a história da igreja. Um homem chamado Saulo de Tarso. Amém? Glória a Deus. Você que achou, esteja atento aí para aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Atos capítulo 9, vou ler na versão King James, talvez esteja um pouco diferente da sua, tá? Mas me acompanhe por gentileza. Diz assim: entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens acompanhavam Saulo na viagem, caíram emudecidos, porém ouvia a voz, mas ninguém via. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acabada de ter uma visão, no qual um homem chamado Ananias se aproximava e lhe impõe as mãos para que voltasse a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar meu nome diante de gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas e enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Em nome de Jesus, quero apresentar essa igreja
diante de Ti, Deus, essa igreja é Tua. Usa a minha vida para ministrar os corações de cada um dos Teus pequeninos, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida. A conversão de Saulo, muitos teólogos dizem que foi a conversão mais importante de toda a história da igreja. Não sendo maior, agora olhando da minha ótica, não sendo maior ou pior do que a minha e a sua. A conversão de Saulo, ele teve uma importância peculiar para a doutrina da igreja. Esse homem foi importantíssimo para que a igreja fosse estabelecida. E eu quero fazer algo diferente aqui com você nessa noite, para a gente poder caminhar e você entender essa mensagem. Preste atenção, por gentileza, não se disperse, fique atento ou atenta para aquilo que o Espírito Santo está querendo falar ao meu e ao seu coração. Saulo, ele foi um perseguidor da igreja. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 8. Vai dizer assim: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seu coração em pranto por seu martírio. Olha só o que vem dizer no versículo 3: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-lo ao cárcere pelo seu zelo da lei. Meus queridos, Saulo, acima de tudo, ele era um perseguidor da igreja. Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Esse homem que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele diz que circuncidado o 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Ele diz que era hebreu dos hebreus. Quanto à lei, ele foi fariseu. Quanto ao zelo, perseguiu a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse homem perseguidor da igreja, ele detestava a Cristo e a igreja. Meus irmãos, Saulo, ele tinha um ódio muito grande da sua igreja, da igreja de Cristo, na verdade. Ele tinha um ódio de Cristo. Ele não acreditava que um judeu, um nazareno, pudesse ser o Messias, um judeu que fosse pregado no madeiro. Ele não acreditava nisso. E eu quero trazer um conhecimento aqui para você, que talvez você aprendeu. Quantas das vezes você ouviu que Saulo virou Paulo? Talvez você entendeu isso errado. Abra aí, por gentileza, Atos capítulo 13, versículo 9. Atos 13, 9. Olha só o que vem dizer aqui, gente. Vem dizer assim: contudo, Saulo, que significa pedido de Deus, que traduzido é Paulo, pequeno, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, repreendeu, dizendo. Meus irmãos, isso não quer dizer que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo, acima de tudo, além de hebreu, ele nasceu em Tarso, numa região da Cilícia, que era dominado pelos romanos. Então ele tinha dupla cidadania, ele era hebreu e ele também era romano. E o nome Saulo, que significa pedido de Deus, traduzido para o grego é Paulo, que significa pequeno. Então, tal das vezes que você falou assim: pô, pastor, era Saulo e depois virou Paulo. Não é isso. Não foi como a história de Abraão, que Deus mudou de Abrão para Abraão. Ele não mudou o nome de Paulo, né? Assim como ele mudou o nome de Jacó para Israel. Não, o nome traduzido Saulo, né, para o grego é Paulo, chamado pequeno. Então, talvez você entendeu errado ou te ensinaram de maneira errada. E esse homem que tinha um grande apreço pela lei, fariseu, dupla cidadania, ele teve um encontro real com Cristo. Quantos aqui, irmãos, desejam ter um encontro tão real assim como Saulo teve? Então, se eu falar para você Paulo, é difícil você falar Saulo, porque o texto já diz
de quem ele se transformou, um apóstolo dos gentios. O Espírito Santo já estava conduzindo para isso. Então o pastor errou. Não é que o pastor errou, é porque Deus já estava usando esse homem para uma obra muito grande. E vamos lá, queridos. O perseguidor da igreja. A história da igreja é marcada por perseguições e mortes, queridos. Olha só o que vem dizer no texto. Diz assim que Saulo ainda respirava ameaças. Essa palavra no original é a mesma de um animal instintivo que está querendo devorar a sua presa. E Saulo sentia esse sentimento pela igreja de Cristo. Ele estava lá, ele estava aprovando a morte de Estevão. Ele estava dizendo assim, ele estava aprovando a morte dos discípulos e dirigindo ao sumo sacerdote, queridos. Ele não estava apenas contente em perseguir a igreja de Cristo em Jerusalém, não. Ele pede cartas para ir perseguir o povo de Deus em outros lugares. Ele diz assim, o texto diz, ele pediu carta para ir na sinagoga de Damasco. Meus queridos, a conversão de Saulo é tão importante que Lucas, o autor do livro de Atos, descreve em 3 capítulos. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Meus irmãos, e todas as 3 vezes que você ler, por favor, leia durante a semana, você vai ler que tem algo de novo para falar aos nossos corações. Esse homem pede cartas ao sumo sacerdote para ir perseguir os discípulos de Cristo em Damasco, capital da Síria, que ficava a 230 quilômetros de distância de Jerusalém, que dava aproximadamente 1 semana de viagem. Mas ao chegar lá naquele lugar, querido, ao se aproximar daquele lugar, olha só, por favor, abra aí em Atos capítulo 26, verso 11. Diz assim, Paulo mesmo dá esse testemunho perante o rei Agripa: muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Saulo, ele não estava contente em perseguir a igreja apenas em Jerusalém. Ele pede cartas para outros lugares. O perseguidor da igreja, o homem que perseguiu a igreja no século I, ele estava respirando ameaças contra a igreja de Cristo. Meus irmãos, e ele pede, olha só o que ele fazia, queridos. Ele fazia os discípulos de Cristo blasfemar e dizia assim: nega que ele é o Messias, nega que Jesus, o Nazareno, é o Messias. Ele fazia isso, queridos. Mas diz o texto, meus irmãos, diz o texto que durante a sua viagem, no versículo 3, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma imensa luz do céu, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Queridos meus irmãos, nós precisamos de um encontro real com Cristo. Não que você esteja buscando experiência e experiência, experiência e experiência. Não, irmãos, mas nós precisamos de um encontro real com o Senhor. Nós precisamos de um encontro real com Cristo. Precisamos, meus irmãos, homens importantes tiveram um encontro real com o Senhor. Jacó teve um encontro com Deus, Isaías teve um encontro com Deus, Ezequiel, Pedro, o pescador, teve um encontro com Jesus, o Nazareno. E eu e você, nós precisamos dessa experiência. Precisamos ter um encontro real com Cristo. Por que, pastor, nós precisamos desse encontro real? Meus irmãos, porque esse ponto de partida que vai mudar toda a sua história, que vai mudar toda a sua história. Pastor, mas o Senhor falou que Saulo foi a conversão mais importante de todos os tempos. Meus irmãos, isso aqui os teólogos falam, isso que muitos homens e mulheres que estudam a Bíblia falam, mas eu tenho a certeza que a minha e a sua conversão vai estar escrita no livro da Bíblia, naquele dia, naquele domingo, naquela terça, naquela quarta-feira, no quarto, eu não sei onde foi, mas vai estar escrito no livro da vida, onde Jesus marcou a nossa história e nós nunca mais fomos os mesmos, porque nós colocamos os olhos no autor da nossa vida. É nesse dia, meus irmãos, na igreja do Nazareno, nós temos
como pastores, nós passamos por entrevistas. E toda uma das entrevistas que todos os anos, eu não sei quanto tempo, enquanto a pessoa não se tornar um presbítero da igreja do Nazareno, se tornar um reverendo, todos os anos ele passa por entrevista. E todos os anos, aqueles que estão nos entrevistando, eles perguntam: como foi o teu encontro com o Senhor? Pastor, mas eu encontro Cristo todos os dias, e Ele diz que Ele está dentro de mim. Meu irmão, mas tem aquele dia. Sabe aquele dia que você nunca esquece? Sabe aquele dia que ficou marcado na memória? Aquele dia está gravado, irmão. Então foi esse dia que chegou para Paulo. Atos capítulo 26, verso 12 diz assim: sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão de principais dos sacerdotes, ao meio-dia, meus irmãos, Saulo gravou, ele falou para Lucas o horário por volta de meio-dia, queridos. Por volta de meio-dia, a estrela da manhã se encontrou comigo e diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. De quem ele está falando, se não é da estrela da manhã, se não é Cristo, se não é o sol que brilha independente dos dias maus ou os ruins da nossa vida, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, Saulo, ele escreve até o idioma que Cristo fala. Porque, irmão, ele sabe de todos os idiomas, todos os povos, tribos, línguas e nações. Naquele grande dia se dobrarão diante dele e reconhecerão que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele fala e diz assim: eu caí por volta de meio-dia. Quem era se não era Cristo? E ele termina esse versículo 14 dizendo assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso, pastor, que quer dizer? É um dialeto grego dizendo assim: dura coisa é você lutar contra mim, dura coisa é você ir ao meu encontro. Queridos, eu quero dizer para você, você vai ficar lutando com Deus, contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus na tua vida, e você não vai conseguir fugir, porque Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Não foi muitos pregadores assim: e Saulo caiu do cavalo. Aquela fera desembestada, Deus parou a Saulo. Deus sabe parar a mim e a você. Amém ou não amém, igreja? Deus sabe parar a mim e a você. Deus sabe nos parar. E eu sou um cara elétrico, e pensa no camarada que tem um receio muito grande. É quando Deus diz assim: ó. Então por isso que eu quero todo momento aqui, ó, tá alinhado com o meu Deus. Tá alinhado com o meu Deus. Meus irmãos, Paulo estava perseguindo a igreja e a Cristo, porque quem persegue a igreja também está perseguindo o cabeça da igreja. Ele estava perseguindo a igreja, mas, meus irmãos, Deus soube parar a Paulo, Ele também sabe nos parar. Ele sabe fazer. Não importa o coração mais duro, olhe para cá. Não importa o coração tão duro quanto Ele sabe domesticar um coração revoltado. Ele domesticou o coração de Nabucodonosor, o homem que olhou para todo o seu império e disse assim: eu consegui todas as coisas. Teve um sonho, Daniel, o profeta do Senhor, e diz assim: olha só, rei, se você não se converter, se você não se redimir e ver que Deus é que fez todas as coisas, e chega o tempo de Deus. O texto no livro de Daniel diz que durante um ano Deus deu para que Nabucodonosor se arrependesse. E sabe o que foi que aconteceu com aquele rei, irmãos? Ele foi pro brejo, pro mato, comer capim com os animais.
Aí ele diz no texto que olhou dos céus e reconheceu quem era Deus. Eu não sei quanto tempo você vai estar lutando contra isso que queima no teu peito, que é servir a Deus em espírito e em verdade. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe te parar e Ele sabe fazer com que você reconheça quem Ele é. Querido, está na Bíblia, se não vai pelo amor, vai pela dor. Está escrito ou não está escrito, igreja? Vamos brincar aqui um pouquinho, vocês estão muito sérios. Não está escrito. Talvez você ouviu ali, pastor, está na Bíblia, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Não está, querido, isso não está escrito assim. Mas eu vejo a didática de Deus saber trabalhar em cada filho dele. Ele sabe trabalhar em cada um de nós de uma maneira específica. Ele sabe trabalhar em cada um de nós de maneira exata. E para esse texto que qual nós lemos de Saulo, ele sabia, meus irmãos, Saulo estava caçando os filhos de Deus e Deus estava procurando Saulo. Olha só, irmãos, que diz no texto aqui: e então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, queridos, ele estava perseguindo quem? A igreja? Não, ele estava perseguindo ao Senhor. Ele estava perseguindo ao Senhor. Meus irmãos, se tem coisa difícil é você perseguir um filho de Deus, irmão. Ele é um Deus Pai, Ele vai procurar aquele que estão tocando nos ungidos do Senhor. Pastor, você está falando do Senhor? Não, irmão, depois que nós somos reis e sacerdotes, todos nós, o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus não está apenas como no Antigo Testamento, que vinha sobre os reis, profetas, sacerdotes. Não. Ele está em nós, porque nós somos uma nação santa. Nós somos uma nação santa. Meus irmãos, Paulo precisou ser jogado ao chão e ficar cego para se converter. Meus irmãos, e nesse momento, queridos, é onde nós entendemos quem nós somos. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz que a igreja em Laodiceia estava pobre, cega e sem vestes. É assim quando nós temos um encontro real com o Senhor. Nós olhamos para nós e vemos a nossa debilidade. Olhamos para nós e reconhecemos que sem Cristo nós não somos nada. E Paulo faz a pergunta: quem és tu, Senhor? A partir de então, não é Paulo o Senhor da sua vida, mas Cristo é o Senhor da vida de Paulo. E qual é a resposta que você vai dar para o Senhor, queridos? Sabe qual é o nosso problema? A gente vem e diz que Cristo é o Senhor da nossa vida, diz que Cristo é o Senhor da nossa casa, mas quando Deus nos manda fazer algo, a gente quer que, nós desejamos que eu e você governamos a nossa vida. Mas não. Paulo, a partir daquele momento, reconhece que Cristo é o Senhor da vida dele. Ele diz assim: quem tu és, Senhor? Quem tu és? Atos 22, versículo 10 diz assim: então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Meus irmãos, naquele exato momento, Cristo começa a guiar a vida de Paulo. Cristo começa a conduzir a vida de Paulo, e é isso que Ele deseja fazer comigo e contigo. Ele quer conduzir as nossas vidas, mas o problema é meu e seu. A gente diz assim: isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Meus irmãos, quando nós deixamos que Cristo governe a nossa vida, nós deixamos que Ele seja Senhor da nossa vida, nós deixamos que Ele assuma o controle da nossa vida, deixamos que Ele assuma o controle da nossa casa, desejamos que Cristo seja Rei das nossas vidas. Mas nós olhamos de uma ótica diferente. Um encontro verdadeiro com Cristo, meus irmãos, muda toda a situação. Saulo estava a entrar naquela cidade.
Meus irmãos, os homens que estavam com Saulo puderam ouvir, mas não entenderam nada. Ao ver aquele homem perseguidor da igreja ao chão, e quando Saulo se levanta, ele está cego, queridos. Ele está sendo conduzido, pego pela mão para poder entrar em uma cidade. Você já parou para imaginar isso, irmãos? Você já parou para imaginar o que era um homem que tinha uma autoridade muito grande? Deus o jogou ao chão e mostrou quem ele era na vida de Saulo. E eu pergunto a você: como está a tua vida? Como está a tua vida? Isso, meus irmãos, isso é para mim e para você. Muitas das vezes nós dizemos que Deus é o Senhor da nossa vida, mas estamos como esse homem, fariseu, irrepreensível, mas religioso demais. Religioso demais, não deixamos que Cristo governe a nossa casa, não deixamos que Cristo governe a nossa família. E Saulo se levanta, irmãos, e é conduzido pelas mãos. Passa 3 dias e 3 noites, o qual não comeu e nem bebeu. Não comeu e não bebeu nada. Não comeu e não bebeu nada. Mas ele está lá, irmãos. Deus tem os seus servos. Quem ainda acredita que Deus tem os seus servos espalhados pela face da terra? Deus tem. E naquela cidade existia um homem, um discípulo de Cristo, chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo, queridos? O qual o Senhor chamou numa visão e disse: Ananias, tem uma missão para você, parceiro. Vai lá na rua direita. Eita Deus, que Deus sabe do endereço de todo mundo aqui, né? Ele sabe do meu e do teu endereço. Não te preocupas, Ele sabe muito mais da minha vida e da tua. Aquilo que a gente está orando e pedindo ao Senhor, Ele faz, querido. Estava lá aquele homem, Saulo, cego, abandonado. Mas existia um discípulo do Senhor, chamado Ananias, e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Apronta-te, vai à rua que se chama direita, procurar a casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, e eis que está em oração nesse momento. E Ananias começa a entrar num problema muito grande, porque diz: Senhor, esse homem está perseguindo os teus santos em Jerusalém. Meus irmãos, você já parou para imaginar no pior homem mais da história? Você pode acreditar que esse homem pode se converter e servir a Deus? Você pode acreditar que esse homem pode se converter e ter um novo coração ao Senhor? Você pode acreditar que eu e você, Deus pode fazer uma obra tão grande? Isso é o que nós chamamos, queridos, na teologia armínio wesleyana, é de uma graça preveniente. Sabe, Deus estava mostrando: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. É o homem sem Cristo. Mas uma graça nos alcançou. Uma graça fez com que nós nos achegamos a Cristo. E Cristo usa a vida de um servo dele para chegar onde Saulo estava, para que esse homem que era o perseguidor da igreja, para esse homem que era o exterminador da igreja, pudesse entender o propósito de vida que ele tinha nessa terra. Deus tem um propósito de vida para você, amém ou não amém, gente? Saulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, queridos. Ele escreveu 13 cartas, aprisionados, sofreu naufrágio. Esse homem, meus irmãos, sofreu demais por causa da obra de Cristo. Ele diz assim no texto, no versículo 11, versículo 15, por gentileza: vai, pois ele para mim é instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e reis, perante o povo de Israel. Revelarei tudo quanto ele será necessário sofrer por causa do meu nome. Meus irmãos, Deus fala para Ananias: Ananias, não é como o homem vê.
Samuel, ele olha para Eliabe na hora que ele vai ungir o próximo rei de Israel, e ele olha para Eliabe e diz assim: deve ser esse homem alto, forte, como Saul. Mas eu digo para vocês que o parâmetro de Deus não é o parâmetro do homem. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Deus estava de olho na vida de Saulo, porque ele sabia daquilo que ele iria fazer na vida dele, daquele homem. E se eu e você, meus irmãos, nos submetermos à mão poderosa de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Diz assim, o quanto ele deve sofrer por meu nome. E meus irmãos, Saulo, ele leva esse testemunho por onde ele passava. Por onde ele passava, ele levava esse testemunho. Sabe essa dor que você carrega? Sabe esse pecado que você luta há anos? Sabe essa dependência há anos que você luta? Meu irmão, creia que tudo isso aí que você está passando vai ser de testemunho para a sua vida. Você vai ser abençoador de outras famílias. Você vai ser instrumento de Deus. Assim como Paulo foi instrumento de Deus para levar o evangelho, eu e você também seremos instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus a outros que precisam receber uma palavra de vida. Amém ou não amém, igreja? Deus tem os seus filhos, os seus ministros aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que os anjos queriam anunciar esse evangelho, e Deus disse assim: não, isso é papel da minha igreja. Isso é papel da minha igreja, isso é papel da minha noiva. Meus irmãos, e Ananias chega lá na rua direita. Ananias chega lá e impõe as mãos em Saulo. E o texto já muda, ele diz assim, ele já começa chamando o irmão Saulo. Só falta Ananias chegar naquela casa e dizer assim: graça e paz, Saulo, amém? Mas eu imagino como Ananias deve ter chegado naquele lugar. Irmãos, Jesus nos coloca em alguns estreitos. Jesus nos coloca em alguns estreitos que só quem tem fé vai. Mas Senhor, é isso mesmo. É aquele homem mesmo que o Senhor está mandando eu ir. Senhor, aquele homem lá está serrando todo mundo ao meio. Homens e mulheres estão pagando preço. Ele está fazendo que todo mundo blasfeme contra o Senhor. É isso mesmo, Deus, que o Senhor está falando para mim, para o Senhor. É isso mesmo. A gente pede para Deus provas e mais provas, provas e mais provas. Mas Jesus tem falado: é isso. É isso, Ele vai ser instrumento. Ele vai ser instrumento em minhas mãos. Eu e você seremos instrumentos nas mãos do Senhor. Eu e você seremos instrumentos na mão do Senhor para abençoar, queridos, meus irmãos, para ser bênção nas mãos de Deus. E aí chega o momento, meus irmãos, que diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas. Meus irmãos, versículo 18. Nós precisamos ter olhos espirituais, queridos. Nós precisamos ter olhos espirituais para ver como Cristo vê. Nós precisamos de olhos espirituais para poder prosseguir, irmãos. Nós precisamos ter olhos espirituais para poder enxergar como Cristo enxerga. E diz assim: e ele passou a ver de novo. Meus irmãos, ele passou a ver de novo. Quem quer ver novamente aqui, irmãos? Nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos abertos, os nossos sentidos abertos para que Cristo quer falar comigo e contigo. Quem lembra da passagem dos discípulos que estavam, dos discípulos de Emaús? Amém? Lucas capítulo 24.
Eles estão caminhando com Cristo, eles estão caminhando com Cristo, eles estão caminhando, e Cristo está falando da palavra de Deus. Mas chega um momento que diz, quando Cristo parte o pão, ele diz, os nossos olhos se abriram, os olhos deles se abriram, e eles olham um para o outro e dizem assim: por acaso quando eles nos falavam, os nossos corações não queimavam? Meus irmãos, eu olho para esse texto e digo assim: porque eles não reconheceram Cristo antes? Mas chega um momento, irmão, que Cristo, naquele lugar, naquele momento, Cristo parte o pão. Mas eu vejo que Cristo se utiliza de várias maneiras para que os nossos olhos sejam abertos. Ele se utiliza de várias situações para que nós possamos ver novamente. Porque o homem sem Cristo, ele é cego. O homem sem Cristo, ele não vê nada. E quando eu falo homem, eu estou falando de homem, de mulher, de criança, de jovem, adolescente. Eu estou falando de todos que precisam ter um encontro real com o Senhor para poder enxergar a vida com o propósito que Deus tem para cada um de nós. E naquele momento, querido, Saulo começa a enxergar novamente. E o primeiro ato de Saulo em seguida, levantando-se, foi batizado. Batismo e Santa Ceia são os sacramentos da igreja. Meus irmãos, o batismo, ele não é condicionante para a salvação, mas aqueles que são salvos desejam se batizar. Amém ou não amém? Quem entendeu isso? O batismo não é condicionante para a salvação. O que é condicionante para a salvação, pastor? Reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Esse é o condicionante para você ter o seu nome escrito no livro da vida, querido. Mas todos aqueles que são salvos desejam se batizar nas águas. Que batismo, pastor? O batismo de Jesus, aquele que você reconhece, o batismo de arrependimento, o batismo que você diz que precisa nascer de novo. E a primeira atitude de Saulo foi ser batizado. E naquele momento, queridos, Saulo começa uma caminhada. Saulo começa uma trajetória muito grande. Saulo começa uma trajetória da caminhada cristã dele, assim como eu e você nós temos. Mas nós nunca vamos perder o nosso chamado testemunho, a nossa transformação, a nossa conversão. Abra por gentileza Atos 26, versículo 17. E isso jamais nós podemos perder, meus irmãos. Jamais podemos perder. Diz assim: livrando-te deste povo, dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Sabe o que Cristo disse aqui, igreja? Vou te explicar esse versículo. Paulo estava diante do rei Agripa. Paulo foi preso, foi lá em Jerusalém, e neste momento ele diz: olha só, vocês vão me matar, mas como é que vocês podem matar um cidadão romano sem antes ser julgado? Ele apela para César, e a partir de então, por onde ele passa, ele começa a falar do que, queridos? Ele começa a falar do seu testemunho, da sua história, da sua conversão, daquilo que Cristo fez na vida dele, que ele era cego, ele estava nu, ele precisava de uma graça, ele precisava do Senhor, e isso tem que ficar arraigado num crente que ama Jesus, que está esperando a volta do seu noivo. Por onde você passar, você declare daquilo que Cristo fez na sua vida. Saulo estava diante do rei, querido. Saulo testemunhou diante do sinédrio a sua conversão. Será que eu e você, nós mudamos o nosso discurso independente de quem esteja na nossa frente? Será que eu e você, nós mudamos o nosso linguajar? Será que você só fala
o linguajar do crente quando você está na casa do Senhor, ou você tem a mesma atitude em todos os lugares? Em todos os lugares você tem o mesmo testemunho? Em todos os lugares você carrega a essência de Cristo? Em todos os lugares você carrega aquilo que Cristo fez na sua vida? Em todos os lugares você fala daquilo que o Senhor fez através da sua vida? E ele diz assim no versículo 17: o propósito de Saulo, o propósito da vida de Saulo era para lhe abrir os olhos e das trevas e converteres a luz e poder de Satanás a Deus, a fim de receberem remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O propósito de Paulo era levar o evangelho da salvação para um povo que não era alcançado, os gentios que éramos nós. O propósito de Saulo era esse, querido. Meus irmãos, e depois mesmo assim ele tinha uma convicção. Abra aí por gentileza 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: esta declaração é fiel e digna e de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele tinha uma convicção, querido, da sua história, da perseguição que ele tinha para a igreja. E talvez nós nos coligamos à história de Saulo. Que ponto, pastor? Que éramos pecadores, precisávamos da graça do Senhor, precisamos todos os dias. Mas nós nunca imaginávamos, há um tempo atrás, estar sentado no banco de uma igreja, domingo à noite, ouvindo uma palavra. Alguns se voltarem há um mês atrás, dizem assim: pastor, eu jamais pensei nisso. Alguns se voltarem há 2 anos atrás, dizem assim: pastor, eu jamais imaginei que um dia eu estivesse sentado no banco de uma igreja e ouvindo uma palavra, a palavra de Deus. Jamais imaginaria isso. Mas Deus, irmãos, assim como Saulo, ele estava te procurando, você estava na rota de Deus, você estava no radar do Senhor. Jesus Cristo estava te procurando, te cercando de todos os lados, para que você pudesse ter um encontro real com Ele. Ele estava te procurando de todos os lados, Ele estava te procurando de todos os lados. E você, querido, cada vez mais que você tiver fortalecendo a tua fé, fortalecendo, você vai ter uma rusticidade maior, você vai ter uma fé mais madura, você vai ter uma fé mais encorajadora. Por onde você passar, você vai estar encorajando os outros. Por onde você passar, você vai estar falando daquilo que Cristo fez na tua história. Há mais ou menos 4 anos atrás, estava eu na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente ficou aproximadamente 10 anos lá naquela cidade aprendendo de Deus. E durante esses 10 anos, meu trabalho secular, eu trabalhei com um amigo muito especial, um gaúcho. A gente trabalhou 5 anos juntos no mesma sessão. E todos os dias, queridos, era a mesma coisa. Atividade física militar. Depois a gente passava. Quem já viu um gelo para tomar um tereré e trabalhar. Mas antes de tudo, eu colocava um louvor. E essa Bíblia velhinha aqui me acompanhando. E dia após dia, todos os dias falando do amor do Senhor. Todos os dias falando do amor do Senhor. Todos os dias Ele vendo a atitude, Ele nos conhecendo. E chegou o dia que a gente tinha que ir embora. Sempre rola em todos os lugares. Tínhamos uma despedida. E aquele homem que se dizia católico, se dizia numa fé não protestante, ele chega para mim
O gaúcho, ele já deu um kit churrasco. Falta só os complementos para esse churrasco, amém, negão? O kit nós tem, personalizado, com nome e tudo. E ele chega para mim e diz assim: cara, você, como sem uma linguagem, né, bíblica, você me fez um ser humano melhor. Mas aquilo é muito pouco para ser um ser humano melhor. Eu falei assim: bem, Deus, trabalhei 5 anos com uma pessoa, não consegui, não eu, né? Quem faz é a obra santificadora e salvífica, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu vi ali naquele momento uma semente do Evangelho sendo lançada naquele lugar. Eu vi uma semente do Evangelho sendo plantada naquele lugar. E a gente vi várias coisas, acontecimento dele, viu da minha vida, eu vi da vida dele. Mas naquele lugar, queridos, o que eu estou querendo dizer com essa história é que por onde você passar, esse amor que você sente de Jesus, esse amor que você sente por Cristo, ele tem que ser visto por outras pessoas. Pastor, e se as pessoas não se converterem? Irmãos, Paulo pregou perante ao rei Agripa. Ele diz assim, o rei Agripa diz para Saulo: Saulo, você quer que eu me converta? Ele diz: não só o Senhor, mas todos que estão me ouvindo, mas sem essas correntes. Saulo estava diante de um rei, Saulo estava diante de autoridades, mas ele não buscava um outro discurso. Meus irmãos, é isso, sobre isso que eu quero que você aprenda. Ele não buscava uma outra maneira, como a gente vê na Bíblia. Paulo diz assim: eu sou devedor de gregos, de bárbaros, de romanos, sou devedor de todos. Ele se fazia de tudo para com todos, para ganhar a todos. E a gente precisa dessa sabedoria, queridos. Precisamos dessa sabedoria, precisamos ser equipados para esse tempo agora que Deus tem para nós, o transbordar de Deus para este lugar, para essa nação, para essa comunidade, para esse bairro, para essa cidade. Ou nós vamos ficar, queridos, na nossa rotina louca de pagar conta, virar cartão e trabalhar aqui e para ir para lá. Será que nós não estamos nessa mesma corrida como Saulo estava? E ainda colocando a Bíblia no braço, dizendo que nós estamos servindo ao Senhor. Mas esse homem, querido, ele foi responsável por grande parte dos 27 livros do Novo Testamento. Ele escreveu 13. Ele escreveu 13 cartas. E ele diz assim, olhe para mim, veja comigo por gentileza, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Diz assim: ora, são eles hebreus? Eu também sou. São eles israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se tivesse enlouquecido, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os maus
meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Que encontro real foi esse, Jesus? Onde os olhos daquele homem perseguidor da igreja, que encontro foi esse? E o que é a pornografia para quem tem um encontro real com Jesus? E o que é o vício do jogo para quem tem um encontro real com Jesus? E o que é aquele homem que ainda se utiliza de artefatos, se utiliza de drogas ainda para quem tem um encontro real com Jesus? O que é um casal que tem um encontro real com Jesus? Será que existe alguma coisa impossível para que Jesus não possa fazer, igreja? Será que existe alguma coisa impossível que Jesus não possa fazer? Não existe coração que Jesus não possa quebrantar. Não existe coração que Jesus não possa mudar. Não existe, irmãos. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Meus irmãos, aquele homem que se considerava o pior dos pecadores por causa da perseguição a que ele tinha à igreja, ele teve um encontro tão grande que depois desse encontro a Bíblia diz que era como as escamas caindo de seus olhos. Oh Senhor, tira a cegueira espiritual da nossa vida. Tira, Senhor Jesus, o glaucoma do pecado da nossa vida. Tira, Senhor Jesus. Meu irmão, esse homem sofreu, meus irmãos, ele sofreu por tudo. E ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz assim: todavia o que era lucro para mim, passei a considerar prejuízo por causa da sublimidade da graça de conhecer a Jesus. O que é mais importante do que Jesus na sua vida? O que é mais importante do que Jesus na sua caminhada, que tem impedido de ver a Cristo verdadeiramente? Oh Senhor, que caia as escamas de nossos olhos, que caia as escamas da nossa alma, que caia as escamas para nós reconhecermos quem Cristo é verdadeiramente, que caia as escamas dos nossos olhos, que caia as escamas da hipocrisia, que caia as escamas da religiosidade, que caia as escamas da mentira, que caia as escamas da pornografia, que caia as escamas do adultério, que caia as escamas, Senhor Jesus Cristo, que nos aprisiona na nossa vida, na nossa mentira. Que caiam as escamas nessa noite, assim como Paulo disse que por volta do meio-dia, que por volta das 12 horas, e agora são 20 horas e 28 minutos, que neste dia 28 de julho de 2024 seja marcado por uma queda das escamas espirituais que nos aprisionam na mentira do passado. Que caiam as escamas da nossa vida e que se abram os olhos espirituais para construir uma história com Cristo. Que se abram os olhos espirituais para ver Jesus. Hoje nós vemos em parte, mas chegar o grande dia que olharemos para Ele e veremos como Ele é, veremos como Ele é face a face, e veremos os seus olhos como chama de fogo, veremos como Ele é, igreja. Que caiam as escamas dessa igreja, que caiam as escamas desse lugar, que caiam as escamas, que caiam as escamas. Senhor, nós estamos aqui, faz a tua vontade em nós, faz mais uma vez, Jesus, faz mais uma vez, Jesus, mas nós não queremos ficar presos a nada. Consideramos
tudo como esterco, consideramos tudo como perda, a fim de conhecer a Cristo, a fim de conhecer o Senhor, como o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche seus olhos e começa a declarar quem Ele é. Começa a declarar quem Ele é. Começa a declarar: oh Senhor, vem sobre nós nessa noite. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos espirituais para te ver, Deus. Abre os nossos olhos espirituais para te encontrar, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para o Senhor. Nós queremos ver verdadeiramente como o Senhor é. Tira as mentiras de nossos lábios. Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. A tua palavra nos diz que no ano que morreu o rei Uzias, a escama de Isaías estava se apoiar em Uzias. Ele se achava que depois da morte do rei Uzias não haveria mais nada de bom para acontecer naquela nação. E diz a palavra do Senhor: ei, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. E o Senhor é tão gracioso. O Senhor tira brasas vivas do altar e coloca nos lábios de Isaías. E diz: Isaías, os teus pecados estão perdoados. A graça do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ei, onde abundou o pecado, que caia as escamas dos olhos dessa igreja, que caia as escamas para ver a brecha que nós demos a Satanás, para ele nunca mais ter autoridade em nossas vidas. Que caiam as brechas, que caiam as escamas de nossos olhos. Abre os nossos olhos para te ver, Jesus. Abre os nossos olhos para te ver, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos.